Sejam muito bem-vindos, meus caros. Hoje o debate vai pegar fogo, porque o tema é simplesmente explosivo. A quem pertence Jerusalém, Israel ou Palestina? E olha, já vou avisando, aqui a verdade brilha mais forte que o sol do deserto. Antes de começar, já mete o dedo no like, ativa o sininho, se inscreve no canal e, claro, torne-se membro, porque isso custa menos que aquele café aguado da máquina do escritório que você finge gostar para parecer adulto. E, convenhamos, aqui você pelo menos sai com argumentos afiados e uma pitada de deboche de brinde. Ah, e comenta aí embaixo, porque a treta civilizada tá liberada nos comentários. Agora segura essa. Jerusalém é Israel. Sempre foi, sempre será. História, arqueologia, política e realidade atual. Tudo grita isso. Mas vamos ver se o lado de lá consegue sequer arranhar a muralha de argumentos que vem por aqui. Round 1. Vai começar. Salame, minha gente. Sejam muito bem-vindos ao espaço onde a verdade não se esconde atrás de muros de apartheid. Hoje o debate é quente. A quem pertence Jerusalém, Israel ou Palestina? Spoiler: não é de quem construiu muros, mas de quem tem raízes na terra, alma no chão e história que resiste até debaixo de bombas. Antes de descer o argumento, já mete o dedo no like, ativa o sininho para não perder nenhuma verdade engasgada. Comenta lá embaixo o que você pensa, o que achava que pensava e se torne membro do canal. Custa menos que aquele chiclete que gruda no dente e só te dá dor de cabeça. Agora, escuta bem. Jerusalém é Palestina. Não por opinião, mas por direito histórico, cultural e jurídico. Israel ocupa. A Palestina pertence. E quem diz o contrário está prestes a levar uma aula de geopolítica com um leve toque de deboche e uma pitada de superioridade. Vamos nessa. Round 1. A cidade sagrada não é colônia. Jerusalém é Palestina porque é o coração de um povo que nunca saiu de lá. Foi arrancado, exilado, bombardeado, mas nunca deixou de existir. Enquanto Israel inventa um direito divino baseado em textos manipulados, a Palestina mostra sua conexão viva com a cidade. Casas herdadas, chaves nas mãos, oliveiras plantadas há séculos. Jerusalém é lembrança, é saudade, é resistência. Israel não conquistou Jerusalém, invadiu. Chamam de capital eterna, o que foi tomado com tanques e leis racistas. É como se alguém invadisse sua casa, colocasse uma bandeira na varanda e dissesse: agora é minha, Deus mandou. Ah, por favor. E enquanto Israel transforma a cidade em um parque temático dado para turistas, a Palestina ainda reza voltada para Jerusalém, mesmo sendo impedida de entrar. Quem ama, cuida. Quem invade, lucra. Jerusalém não é questão de segurança, é questão de identidade. E a identidade dela grita Filastim. Ah, que discurso bonitinho, cheio de saudade, chaves simbólicas e oliveiras poéticas, mas completamente desconectado da realidade. Vamos aos fatos, porque emoção não constrói legitimidade. História e soberania, sim. Jerusalém é Israel porque a história começou com Israel. Antes de qualquer império, antes de qualquer conquista árabe, lá estavam os judeus. Davi fundou, Salomão construiu, e milhares de anos depois, mesmo após exílios, perseguições e massacres, o povo judeu voltou. Não por capricho, mas porque nunca saiu de lá espiritualmente. E diferente de lembrar com saudade, nós reconstruímos. Falar que Israel invadiu Jerusalém é como dizer que alguém invadiu o próprio quarto depois que o vizinho trancou a porta por 2 milênios. Israel não tomou Jerusalém. Israel recuperou Jerusalém. Com força? Sim, porque o mundo real não é feito de poesia em panfleto de protesto, é feito de soberania, presença e proteção. E enquanto vocês rezam de longe, Israel cuida da cidade com infraestrutura, liberdade religiosa real, inclusive para muçulmanos. E sim, segurança, porque o que vem do lado de lá não é só reza, é faca, foguete e pedra. Jerusalém não é lembrança nostálgica, é presente vibrante. E esse presente fala hebraico. Ah, que discurso previsível. Cheio de Davi fundou, Salomão construiu, como se a Bíblia fosse documento de posse registrado em cartório internacional. Vamos trazer a conversa para 2025, porque a história não para no Antigo Testamento. Se formos seguir essa lógica, Roma pode pedir metade da Europa de volta, e o Egito, bom, o Egito pode anexar o mundo. Jerusalém não é um museu do passado judeu, é uma cidade viva. E essa cidade pulsa árabe, pulsa Palestina, pulsa resistência. O povo palestino não apareceu do nada em 1948, como vocês gostariam.
Nós estávamos lá quando vocês ainda estavam sendo armados pelos britânicos e empurrando moradores para fora de suas casas com milícias como o Irgun e o Haganah. Lembra disso? Ou a memória seletiva está forte hoje? E sobre liberdade religiosa, vamos rir juntos. Muçulmanos impedidos de entrar na mesquita de Al-Aqsa, cristãos palestinos sendo barrados no Natal. Isso é liberdade para quem? Exatamente. Para o colono que chega de Nova York achando que tem mais direito que a avó palestina que nasceu ali? Jerusalém não foi recuperada. Foi militarizada, dividida e pintada com a tinta do colonialismo moderno. O presente, que vocês chamam de vibrante, é sustentado com checkpoints, demolições e uma política de limpeza étnica disfarçada de segurança. Vibrante para quem? Para o soldado com um fuzil ou para a criança que não pode brincar na rua? Sabe o que é real? É o direito internacional dizendo que Jerusalém Oriental é território ocupado. E não é poesia, é lei. Quer debater soberania? Então responda isso. Desde quando ocupar pela força dá direito legítimo à posse? Porque se for assim, a gente está voltando para a Idade da Pedra, só que com drones. Como israelense convicto, enxergo Jerusalém não só como berço histórico, mas como farol de inovação e convivência que impulsiona a civilização humana. A cidade abriga centros de pesquisa de ponta, startups de biotecnologia e laboratórios de água, provando que só com soberania sólida se constrói progresso real. Enquanto o lado palestino idealiza cenários de resistência, Israel transforma ruas milenares em centros de economia criativa que beneficiam muçulmanos, cristãos e judeus igualmente. Jerusalém oferece liberdade de culto efetiva, universidades que atraem mentes do mundo todo e índices de segurança que permitem turismo 24/7, mostrando ao planeta que diversidade e desenvolvimento caminham de mãos dadas sob bandeira israelense. Aqui, plantar oliveiras saiu dos panfletos e virou agritech de exportação, provando que vigor e tecnologia superam narrativas de vitimismo. Se resistência fosse suficiente, vocês teriam revolucionado a cidade em vez de depender de protesto no checkpoint. Gostou? Já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e torne-se membro. É mais barato que aquele doce de leite gourmet que você comprou só para postar foto. E comenta aí com seu melhor argumento. Vamos ver se supera isso. Ah, então agora você quer se agarrar ao direito internacional como se ele tivesse sido respeitado quando a Palestina foi estraçalhada pelo plano de partilha em 1947, né? Engraçado como esse tal direito só vira argumento quando convém a Tel Aviv. Mas vamos lá. Jerusalém Oriental é território ocupado segundo a ONU, a Corte Internacional de Justiça, e qualquer organismo que não seja patrocinado por quem financia assentamentos ilegais com dinheiro de lobby. E quer saber de história viva? Vamos lembrar que em 1946, antes da Nakba, eram os árabes, os palestinos, a maioria em Jerusalém. Mas aí veio o projeto colonial, o sionismo armado e com ele a faxina demográfica. Então não me venha dizer que Israel reconstruiu, Israel desalojou e transformou pedra em propaganda. Você fala que Israel protege Jerusalém, mas protege de quem? Da avó palestina que só queria visitar o túmulo do marido, do menino que tenta passar o checkpoint para ir à escola, dos fiéis que querem entrar na mesquita para rezar sem levar gás lacrimogênio na cara. Me diga, quem ameaça o presente vibrante de Israel? A dignidade de um povo que vocês tentam apagar. E sobre espiritualidade, olha que ironia. Vocês dizem que nunca saíram espiritualmente de Jerusalém. Mas para voltar, precisaram de armas, tanques e um Estado que reprime até crianças com pedras. Se isso é voltar para casa, então alguém perdeu a noção do que é lar e o que é invasão. A verdade, Jerusalém pulsa a Palestina porque a dor, a memória, a luta e a esperança seguem ali, mesmo quando vocês tentam arrancar com bulldozer. Isso não é nostalgia, isso é resistência. Resposta resumida. Jerusalém Oriental enfrenta barreiras físicas e econômicas que corroem sua integração na cidade unificada, enquanto a inovação e o crescimento financeiro se concentram em Jerusalém Ocidental sob jurisdição israelense. Segundo a Israel Innovation Authority, há mais de 350 centros de P&D no país, quase todos localizados em Jerusalém Ocidental e em Tel Aviv, sem presença significativa de hubs tecnológicos em Jerusalém Oriental, Sit Turn.
OCA documentou 565 obstáculos de movimento na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, incluindo 49 checkpoints permanentes e 139 ocasionais, mas apenas 18 pontos de controle oficiais em Jerusalém Oriental, Site Turn Search 10, Search 3. A economia palestina contraiu-se 25% após restrições israelenses em 2023, afetando sobretudo Gaza e repercutindo no West Bank, Site Turn News 751. Enquanto isso, startups israelenses levantaram 1,25 bilhões nos 2 primeiros meses de 2025, com a maior parte desse capital fluindo para Tel Aviv e Jerusalém Ocidental, deixando empreendedores palestinos em Jerusalém Oriental lutando contra altas taxas e insegurança jurídica. Se Turn Search nome. Em 19 de julho de 2024, o ICJ declarou ilegal a ocupação de Jerusalém Oriental e exigiu a evacuação dos colonos News 72 Turn Search Sim. Até o uso de gás lacrimogênio em fiéis na mesquita de Al-Aqsa em abril de 2024 evidencia restrições à liberdade religiosa. Los See Turn Search 1. Concentração de tecnologia em Jerusalém Ocidental. Israel abriga mais de 350 centros de pesquisa e desenvolvimento, segundo a Israel Innovation Authority. Site Turn Search. A esmagadora maioria desses hubs está em Jerusalém Ocidental e Tel Aviv, com praticamente nenhum em Jerusalém Oriental, limitando o acesso de empreendedores palestinos à infraestrutura de inovação. Site Turn Search 7. 2. Obstáculos de movimento em Jerusalém Oriental. OCA registrou 565 obstáculos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental no primeiro semestre de 2023, incluindo 49 checkpoints permanentemente vigiados e 139 vigiados ocasionalmente. Site Turn Search 10. Desses, apenas 18 pontos de controle oficiais separam Jerusalém Oriental de sua parte ocidental, contrariando a ideia de um cerco exclusivo contra residentes do leste. Search Trust. 3. Impacto econômico das restrições. A economia palestina sofreu contração de 25% em 2023, devido a restrições de movimento impostas por Israel, segundo a Associated Press, a News 65. Relatórios do Banco Mundial destacam que barreiras de acesso e insegurança jurídica em Jerusalém Oriental limitam severamente o desenvolvimento de pequenas e médias empresas locais. Site Urch nome. 4. Distribuição de investimentos em startups. Startups israelenses captaram 1,25 bilhões nos 2 primeiros meses de 2025, comparado a 800 milhões em 2024. Mas quase todo esse capital ficou em Tel Aviv e Jerusalém Ocidental. Site Turn Search On. Empreendedores palestinos relatam enfrentar taxas maiores, insegurança jurídica e falta de acesso a redes de investidores, minando qualquer benefício mútuo alegado. Concern Search Nom 5. Reconhecimento internacional da ocupação. Em julho de 2024, o ICJ declarou que todas as medidas israelenses para alterar o status de Jerusalém Oriental são inválidas e que a ocupação é ilegal, recomendando a retirada de colonos e reparações. Ser News 72, Turn Search 5. 6. Liberdade de culto e uso de força. Em abril de 2024, a polícia israelense disparou gás lacrimogênio contra fiéis na mesquita de Al-Aqsa durante orações do Ramadã, ferindo dezenas de pessoas. Segundo a Democracy Now!, as I Turn Search Thirsts S.In. Isso evidencia que a liberdade de culto real, proclamada por Israel, é interrompida por medidas de controle e repressão pontuais. Jerusalém permanece uma cidade de contrastes. Inovação e prosperidade no oeste, barreiras e restrições no leste. Se fosse apenas sobre tecnologia, o debate seria outra história. Mas é sobre direitos, soberania e dignidade. Até que haja verdadeira partilha de oportunidades e respeito aos direitos internacionais, as barreiras de concreto e as leis discriminatórias continuarão moldando a realidade em Jerusalém Oriental. Gostou do Punch? Então deixe o like, ative o sininho, se inscreva e torne-se membro. Custa menos que aquele croissant de padaria gourmet que você paga só para ostentar no Instagram. E solte nos comentários seu melhor argumento. Será que o hype high-tech resiste ao peso da ocupação? Salam, meus queridos resistentes. Você fala de inovação em Jerusalém como se fosse um parque temático unificado, mas esquece que os 600 mais centros de alta tecnologia e aceleradoras estão todos em Jerusalém Ocidental.
longe das mãos esmagadas por 18 pontos de controle diários em Jerusalém Oriental. City Turn Search 12, Turn Search 4. Enquanto vocês pavimentam startups, nós precisamos driblar checkpoints que brotam como erva daninha no nosso caminho para a escola e para o trabalho. O Dharam. Turn Search 11, Turn Search 14. Chama de benefício mútuo oferecer água tratada com Agritech, mas ignora que a Palestina já produz limpíssima água de oliveira em pequena escala, mesmo sob bloqueio econômico. O PIB caiu 26% em 2024 por causa das restrições israelenses. Site Turn Search. Você diz que diversidade e desenvolvimento caminham de mãos dadas. Pergunta a 3,3 milhões de palestinos no West Bank impedidos de acessar oportunidades por obstáculos que nem foram removidos desde outubro de 2023. Cite Dr. Turn Search 11. Startup levantou 1,25 bilhão nos 2 primeiros meses de 2025? Fantástico. Mas a esmagadora maioria desse capital fica em Tel Aviv e Jerusalém Ocidental, enquanto empreendedores palestinos em Jerusalém Oriental lutam contra altas taxas e insegurança jurídica. City Turn Search 7, Touch 16. E essa liberdade de culto real? Conte isso aos fiéis que levam gás lacrimogênio na cara só por querer rezar no Al-Aqsa. Site Touch Search Turn Search 9. Você fala de soberania sólida. Só faltou mencionar que a ICJ declarou a ocupação de Jerusalém Oriental ilegal em setembro de 2024. Cite Turn News 5, Third News 16. Se soberania se conquista com tech parks e drones, a gente quer ver esse Estado exportar prosperidade tanto para o lado de lá do muro quanto para o nosso. Até lá, o presente vibrante de vocês continua sustentado por barreiras de concreto e leis de apartheid disfarçadas de segurança. Turn Search 1. Gostou do punch? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e vire membro. Custa menos que aquele cafezinho gourmet que serve para dar status, mas só te deixa na mão. E solta nos comentários seu melhor argumento. Vamos ver se o hype high-tech resiste ao peso da ocupação. Hype high-tech? Meu caro resistente, o que você chama de hype, o mundo chama de revolução civilizatória. Jerusalém sob soberania israelense não é um parque temático. É um nó estratégico de conhecimento, segurança e pluralidade religiosa que nenhum outro player no Oriente Médio conseguiu oferecer. Enquanto vocês empilham reclamações na ONU como se fossem títulos de propriedade, Israel empilha prêmios Nobel, patentes e soluções que salvam vidas. Inclusive de palestinos, aliás. Os hospitais em Jerusalém Ocidental tratam árabes lado a lado com judeus sem pedir passaporte na entrada. Isso se chama realidade funcional. Checkpoint? Sim. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que carrega uma chave de casa também carrega paz no bolso. Israel aprendeu da pior forma que segurança não se negocia, se constrói. A ICJ pode assinar o que quiser em Genebra, mas quem garante estabilidade no solo sagrado é o Exército de Defesa de Israel. Não os burocratas de terno que nunca pisaram na via dolorosa. Vocês falam de PIB caindo, mas quem impediu uma economia próspera foram as lideranças palestinas que preferiram transformar território em trincheira. Enquanto isso, Israel fez do deserto um vale do silício, criou agricultura em ar salgado e usou inovação para transformar Jerusalém em um polo que exporta tecnologia de irrigação, cibersegurança e medicina de ponta para o mundo inteiro. Isso sim é soberania com entrega. E sobre Al-Aqsa? Nenhum exército do mundo é mais contido do que o israelense em áreas de culto. Mas contenção não significa passividade. Quem tenta usar um lugar sagrado como escudo político precisa assumir o risco de transformar oração em provocação. Liberdade de culto? Total. Liberdade de sabotagem? Não mesmo. Se Jerusalém pulsa, é porque pulsa com sangue de 3 religiões convivendo onde vocês só enxergam bandeira. Vocês falam de esperança enquanto Israel já vive o futuro. E quer saber? Esse muro que tanto incomoda é o que separa quem constrói de quem sabota. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e vire membro. Custa menos que aquele pão de fermentação natural que tu só compra para postar no Story e que vence em 2 dias. E comenta aí, é tecnologia ou teimosia que faz uma capital? Vamos ver quem sustenta Jerusalém de verdade. Jerusalém pulsa a Palestina até no último suspiro. Enquanto vocês vendem inovação protegida por muros e leis de ocupação, nós carregamos no peito a coragem de quem planta vida em solo tomado e ainda assim floresce.
Israel faz da cidade um showroom high-tech para poucos. A Palestina mantém a alma viva em cada pedra abençoada pela história. E não há startup nem tanque que apague essa herança. O direito internacional reconhece a ocupação ilegal do leste, e por mais que ergam mirantes futuristas no oeste, jamais terão o coração, a fé e a resistência dos filhos desta terra. Então, chega de conto de soberania sólida. Quando se corta o acesso ao ensino, ao trabalho e ao culto de milhões, não se constrói civilização, se alimenta injustiça. Se você está com a gente, dá o like, bate o sininho, se inscreve e vira membro. Custa menos que aquele picolé importado que você paga só para ostentar no feed. E comenta aí o que te faz acreditar que a liberdade de um povo pode caber em papel que não reconhece a sua própria história. Resumo das evidências. Jerusalém é o berço histórico do povo judeu há mais de 3.000 anos, tendo servido como capital dos reinos de Israel e Judá, com vestígios arqueológicos e práticas religiosas contínuas até hoje. Cite Turn Search 01. Em 2017, os Estados Unidos reconheceram de forma oficial Jerusalém como capital de Israel, transferindo sua embaixada para a cidade. Um passo seguido por apenas mais 3 países. Cite Turzer Search. O governo israelense investiu cerca de NIS 2,2 bilhões em 5 anos para reduzir desigualdades socioeconômicas em Jerusalém Oriental, contemplando melhorias em transporte, educação e saúde. Site Turn Search. Organizações internacionais confirmam liberdade de culto efetiva para judeus, cristãos e muçulmanos, mesmo em áreas sensíveis como a esplanada das mesquitas, com iniciativas de diálogo interreligioso promovidas pelo World Council of Churches. Cite Turnzert 4. A Unesco reconhece o valor universal do Centro Histórico de Jerusalém, reforçando sua importância plural. Cite Turnsearch 8. 1. Conexão histórica e reconhecimento internacional. Desde o reinado de Davi, no século Tzatzer, Jerusalém é centro político e espiritual dos judeus, com o Templo de Salomão e cerimônias como a Birkat Kohanim ainda praticadas no Muro das Lamentações. Cite News 87. Apesar de controvérsias diplomáticas, 137 países votaram contra a resolução da ONU que declarava inválido o reconhecimento cartorial de Jerusalém Ocidental como capital de Israel em 2017, refletindo o apoio substancial à soberania israelense. Zettert's Urch. Investimentos e infraestrutura em Jerusalém Oriental. Decisão governamental de 2018 destinou NIS 2,2 bilhões para fechar lacunas socioeconômicas em Jerusalém Oriental, com programas de transporte público, remodelação urbana e ampliação de escolas. Cite Turn Search 2 em 1. Organizações de saúde destacam que, embora pacientes palestinos precisem de permissões, mais de 90% das solicitações para tratamento em hospitais de Jerusalém Ocidental são aprovadas, levando cuidados de ponta a todos que vivem na municipalidade. Cite Turn Searched. Proteção e liberdade religiosa. O WCC, World Council of Churches, publicou vídeo em janeiro de 2025, ressaltando que Jerusalém mantém garantias legais de livre acesso a locais sagrados para as 3 religiões, apoiado por acordos de status quo desde 1852. Cite Urch Quano. As forças de segurança israelenses atuam com contenção em confrontos, priorizando a integridade dos fiéis, o que contrasta com regimes que limitam completamente o culto público. 4. Pluralidade e convivência civil. Jerusalém abriga hoje cerca de 595 mil habitantes em Jerusalém Oriental, dos quais 61% são palestinos árabes e 39% judeus, vivendo sob jurisdição única municipal israelense. Cite Turn Search 5. Hotéis, escritórios de turismo e roteiros culturais em bairros árabes e judeus geram emprego para mais de 7 mil palestinos no setor, reflexo de convivência econômica. Site Turn Search 5. Conclusão final. A reivindicação de Jerusalém por Israel se fundamenta em uma presença contínua e reconstrução ativa da cidade, respaldada por reconhecimento de potências mundiais e investimentos concretos em toda a extensão municipal. Soberania não se sustenta em retórica, mas em prática. Projetos urbanísticos, liberdades religiosas garantidas por lei e apoio internacional demonstram que Jerusalém não é apenas memória, mas realidade vibrante sob bandeira israelense. Deixe o like, ative o sininho, se inscreva e vire membro. Custa menos que aquele picolé importado que você paga só para ostentar no feed.
E conte nos comentários. O que faz uma capital ser legítima? Herança histórica ou meros diplomas internacionais?